Seguindo então a nossa série de retrospectivas aqui do Barcelona, hoje a gente vai relembrar um pouco de como é que foi a Copa do Rei. Sobre como foi a Copa do Rei, a gente já teve aqui a Supercopa, tá? Eu vou deixar no final aí, tá? Isso aqui é uma série separada, tá? A gente está fazendo aqui também atualizações de notícias do Barça, a gente está fazendo atualizações do mercado, inclusive essa semana saiu o vídeo, então eu vou deixar os dois vídeos aqui, ó, a retrospectiva da Supercopa e as atualizações de mercado do Barcelona, que a gente já gravou aqui, tá? Hoje, especificamente, para fazer essa série de retrospectivas, tá bom? Hoje nós vamos então com a Copa do Rei. A gente já fez a Supercopa da Espanha, hoje a gente vai fazer a Copa do Rei, tá bom? A Copa do Rei que o Barcelona foi também campeão. Vamos lá. A estreia do Barcelona foi no dia 4 de janeiro, tá? A estreia do Barça foi dia 4 de janeiro e o Barcelona enfrentou o Barbastro. E naquele jogo o Barcelona ganhou por 4-0. Foi o primeiro jogo do ano do Barcelona e foi o último jogo antes de ir para a Supercopa da Espanha, né? E naquele jogo o Barcelona tinha colocado um time misto, tinha ido com Pablo Torre, Fermín Lopes, Eric Garcia como volante, então Rafinha não começou jogando, Yamal também não, e o Barcelona conseguiu ganhar por 4-0 com uma tranquilidade, tá? Era bem aqueles jogos iniciais mesmo da Copa do Rei. Foi bom, né? Porque tinha terminado dezembro perdendo para o Atlético de Madrid. Aí depois, na fase seguinte, que é a fase de oitavas de final, pós o time do Barcelona já ter sido campeão da Supercopa da Espanha, então vindo com aquele embalo de ter sido campeão goleando o Real Madrid, o Barcelona pegou o Betis, Real Betis. O jogo foi no Olímpico de Montjuic, jogo único, e ali o Barcelona ganhou por 5-1. O Betis que não vinha mal na temporada, o Betis que chegou a dar trabalho para o Barcelona no jogo recente que eles tinham se enfrentado por La Liga. O Betis que é muito bom, um time bem ajeitado, mas o Barça simplesmente não tomou conhecimento, não quis nem saber, foi lá, ganhou de 5-1, e aí eu acho que começa, né, esse Barcelona embalado da temporada, né, que já ganha a Supercopa da Espanha e agora goleia o Real Betis. Nas quartas de final, o Barcelona ganhou do Valência por 5-0, ainda era jogo único, o jogo foi fora de casa, foi lá na casa do Valência, mas é bom lembrar que, tipo, uma semana antes, praticamente, na La Liga, o Barcelona tinha ganhado por 7 gols de diferença, 7-1 se eu não estou enganado, do Valência. Então acho que esse fator anímico, esse fator de que dias antes o Barça foi lá e meteu 7 no Valência, eu acho que contou muito, né? Então o Valência toma 5 de novo do Barcelona. Acho que o Valência jogou para não tomar goleada mesmo, mas foi de novo um Barcelona que não tomou. Ali era uma fase em que o Barça estava goleando todo mundo na La Liga, goleando todo mundo em tudo que o Barcelona enfrentava. Já tinha feito 7 no Valência, tipo, dias atrás, e aí faz mais 5 ali. E aí pra mim vem a fase mais espetacular. A fase mais espetacular foi a final. Mas a semifinal foi espetacular, cara, porque o jogo de ida é simplesmente 4-4 entre Barcelona e Atlético de Madrid. E é um jogão. Aconteceu no Montjuic, é um jogão. Eu acho que aqui a gente tem claros erros defensivos do Barcelona, tá? Porque principalmente na parte final da temporada, o Barcelona ele começa a tomar 2 gols no início de cada jogo. E esse jogo ali o Barcelona também tomou 2 gols no início. Esse talvez tenha sido o primeiro jogo, eu acho, que o Barça começou a tomar 2 gols no início de cada jogo. E isso aconteceu muito no final da temporada. E aí o Barça ele tem que mostrar essa resistência, essa resiliência, essa superioridade para conseguir buscar o resultado. Aqui nós temos, claro, o melhor e o pior Barcelona. O melhor do Barcelona, que é o ataque, que é o ataque que busca, que é o ataque que sai perdendo por 2-0, mas consegue buscar e virar o jogo. É o ataque que faz 4 gols numa normalidade. E aí o pior Barcelona é a defesa. Talvez não sei se falar que o pior Barcelona é a defesa não é um exagero, ou talvez não reconhecer, porque eu acho que a defesa foi bem essa temporada. O Chesney foi muito bem, o Nico Martínez foi muito bem, perto do que já foi a defesa do Barcelona, a defesa foi bem essa temporada. Mas então talvez o jeito melhor de explicar é talvez a pedra no sapato do Barcelona, né? A linha alta, o tomar muitos gols. Então acho que foi isso que complicou o Barcelona, que acabou tomando o quarto gol, né? Acabou tomando empate. O jogo fica 4-4. O jogo vai para Madrid em aberto.
Então talvez ali as chances do Barcelona, talvez nem sei se eram tão grandes, para muitos talvez o Barcelona nem seria o favorito, porque o jogo vai para Madrid em aberto, empate. O Atlético de Madrid era talvez o único time dos que o Barça tinha enfrentado que o Barça não tinha vencido ainda na temporada, da elite pelo menos. E o Barcelona, nesse jogo ali, conseguiu ser muito superior ao Atlético de Madrid. Nesse jogo ali, o Hansi Flick venceu bem do Simeone. Nesse jogo ali, o Hansi Flick ganhou taticamente do Simeone. O Simeone não conseguiu fazer nada. Nesse jogo ali, o Barcelona deu um nó no Atlético de Madrid. Realmente, o Atlético de Madrid foi irreconhecível nesse jogo ali. O Barcelona ganhou por 1-0. E não tira os méritos do Barcelona. O que eu quero dizer é que, diferente de todos os outros jogos, onde o Atlético de Madrid teve momentos bem melhores que o Barcelona, onde o Atlético de Madrid conseguiu superar muito o Barcelona, onde o Barcelona foi propositivo, que saiu fazendo gols, o Atlético de Madrid foi o que sabe sofrer, que segurou e conseguia buscar os empates. Nesse jogo, o Barcelona já sai abrindo 1-0, o Atlético de Madrid tem que tentar fazer o gol, não consegue. O Barcelona poderia ter ganho até com uma vantagem maior, porque o Barcelona foi muito melhor do que o Atlético de Madrid. E aí o Barcelona vence, talvez do Carrasco até ali na temporada. O único time que o Barça não tinha conseguido ganhar até aquele momento ali na temporada era o Atlético de Madrid, e vence ainda na casa deles. Afinal, pra mim a final foi espetacular. Pra mim a final foi um dos jogos mais espetaculares, porque acho que há mais de 10 anos a gente não tinha El Clássico na final. E aí a final a gente tem Barcelona e Real Madrid no La Cartuja, que inclusive tinha sido o estádio que o Barça tinha ganho pela última vez, lá em 2020, 2021, se eu não estou enganado. Mas eu sei que foi no La Cartuja contra o Atlético Bilbao, o último título do Messi também com a camisa do Barça. Camisa parecida com essa aqui, mas era o outro formato dela, né? Mas também foi com o uniforme senhora, né, como é que se fala. E aí o Barcelona ganhou por 3-2, só que foi um jogo espetacular, porque o Barcelona tinha ganho até ali todos os clássicos da temporada, já tinha sido campeão de Supercopa sobre o Real Madrid, goleado o Real Madrid no Bernabéu, e teve que ficar com aquela, bom, a gente já foi campeão contra eles na Supercopa, a gente já ganhou deles no Bernabéu de goleada. Cara, a gente tá ganhando muito deles. Uma hora, talvez, eu me lembrei daquela temporada do Xavi, que o Barcelona tinha vencido a Supercopa, tinha ganho bem na La Liga, mas na Copa do Rei caiu. E aí eu disse, cara, não sei, tô um pouco preocupado. Mas o favoritismo era do Barcelona, o Barcelona vinha como mais forte. Mas assim, pra mim foi um jogo muito bom do Barcelona. O Barça consegue fazer 1-0, sai ganhando do primeiro tempo. O problema é que na reta final, o primeiro tempo o Barcelona foi melhor, segundo tempo o Real Madrid foi melhor. E na reta final, a substituição que o Ancelotti faz muda para melhor o Real Madrid, né? Quando o Ancelotti coloca o Mbappé, que não tinha começado jogando, muda o Real Madrid, muda completamente. E o Real Madrid consegue empatar e ainda consegue virar a partida, né, por 2-1. Aí a gente diz, cara, já era. Porque faltava 10 minutos pro jogo acabar, tava 2-1 pro Real Madrid, mas é aquilo. É esse Barcelona forte, esse Barcelona que não desiste, esse Barcelona que dá a vida, esse Barcelona que tem resiliência, que tem força. Que se tu cometer qualquer erro na zaga, já era. O Ferran Torres simplesmente, que é um dos que melhorou muito com o Flick, como a gente já falou aqui. No vídeo da tier list, inclusive, a gente falou isso. Ferran Torres vai lá e marca e empata o jogo. E na prorrogação, o Barcelona consegue a virada e um golaço do Koundé, né? Foi muito bom ver o Koundé nesse jogo. Porque eu acho que o Koundé, quando ele faz o gol e corre pra comemorar, eu acho que o Koundé representa todo o torcedor do Barcelona que tava louco ali naquela hora. E aí faz 3-2 pro Barcelona. Então acho que essa Copa do Rei, acho que em cada fase teve um pouco do Barcelona. Nas primeiras fases ela teve o Barcelona que goleou o Barbastro, que goleou o Betis, que goleou o Valência. Aí depois ela teve o Barcelona do 4-4 maluco contra o Atlético de Madrid, que também foi outro momento da temporada do Barça, que o Barça começou a sair perdendo, que o Barça teve que buscar os resultados e era 10 gols em um jogo. Também 1-0, que teve alguns jogos assim, como foi o jogo da volta da semifinal. E a final, então, essa loucura. Então acho que se parar pra ver a Copa do Rei, talvez foi um resumo do Barça na temporada inteira. Começo goleando e na parte final foi jogos muito de 4-4, 5-4. A final que foi um 3-2, eles sabendo sofrer até o fim. Essa Copa do Rei foi muitas emoções, né? Muitas emoções. E essa final de Copa do Rei foi muito boa pro torcedor do Barcelona. Muito festejada, muito comemorada. Eu gostei muito. Eu acho que ela deu uma energia que o Barça precisava para conquistar o título da La Liga. Tanto que eu falei aqui, era o único título possível do Real Madrid. Eu falei várias vezes aqui naquela semana que a Copa do Rei atestava o título de La Liga, né? Atestava. Então, para mim, essa Copa do Rei, ela é isso. As primeiras fases, o Barça goleia o Barbastro, goleia o Real Betis, goleia o Valência, passa bem de todos, sem tomar conhecimento. Na semifinal,
o Barcelona encontra suas dificuldades, empata por 4-4, vence por 1-0, apesar que aquele 1-0 acho que o Barça foi muito superior ao Atlético de Madrid, mas foi um placar apertado. Então talvez representou o Barça na temporada. Começou a temporada goleando todo mundo e na reta final da temporada vieram jogos mais assim, jogos que acabavam 3-3, que acabavam 4-4, que o Barça saía perdendo, que buscava o resultado. E foi o exemplo da final que o Barcelona ganhou por 3-2. E eu acho que esse título de Copa do Rei, então, ele foi muito emocionante, foi emoções à flor da pele, representou a temporada do Barça, de um Barça que começa goleando nas primeiras fases e na fase final foi no sofrer, no vamos, embora. E esse título de Copa do Rei, ele vem 1 ou 2 semanas antes do título de La Liga, entendeu? Então ele atesta o título de La Liga. Ele quase que confirma, porque era a única chance de título do Real Madrid, e o Barça vai lá e ganha. Então, para mim foi um dos títulos mais emocionantes e espetaculares dessa temporada. Valeu!